Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu assisti no domingo passado um filme que eu achei bem interessante. 37 segundos. É um filme japonês que conta a história de uma menina, né, de uma jovem que tem problema de paralisia cerebral. E aí ela tem o seus movimentos restritos por causa dessa deficiência. E aí ela convive com a mãe, que é super protetora, e uma amiga, é, amiga, entre aspas, que na verdade é uma falciane, que fica usando o talento dela de desenhar mangá. E aí nesse círculo, né, de familiar, ela chega a um ponto que ela deseja conhecer outras coisas, né? Um autoconhecimento, né, dela mesma, da sua sexualidade. Então ela faz uma viagem interior, digamos assim, né, para se conhecer. E o título 37 segundos, ele é explicado no finalzinho do filme. Por que é 37 segundos? Bem no finalzinho do filme explica isso. E aí eu não quero dar muito spoiler, né? E aí eu só queria dizer as minhas impressões do filme, que realmente é um filme muito bonito, bem assim, lírico até, né? Essa coisa do descobrimento dela, como as pessoas, né, que têm deficiência, elas são de uma certa maneira marginalizadas, invisibilizadas, né? E muitas vezes as pessoas que não têm esse problema, né, que não têm nenhum tipo de deficiência ou necessidade especial, enfim, às vezes não percebe que aquela pessoa que às vezes tem dificuldade de andar ou está numa cadeira de rodas é uma pessoa como a gente, né? E que tem sonhos, desejos, ambições de vida. E o filme mostra isso, uma menina que tem fome de viver, que quer experimentar coisas novas, né? E ela de uma certa maneira é valente, e ao mesmo tempo que ela vive uma vida dura, uma vida, né, de limitações, ela não perde a ternura dela, né? E ela não perde também a fé na vida. Ela quer viver, e ela acredita nas pessoas também, né? Então ela não é uma pessoa, ela não é uma personagem negativa. Ela, de uma certa maneira, apesar de todas as dificuldades, ela é positiva e ela quer encontrar, né, a felicidade como todo mundo. Então, aí eu não pude fazer uma comparação, porque o filme se passa no Japão. E aí, de uma certa maneira, apesar de toda restrição que ela tem de movimento, ela anda pela rua sozinha, e aí ela, com a cadeira de rodas motorizada, ela anda por aí com seu tablet, seu celular. Aí eu não pude pensar o seguinte: gente, já pensou ela no Brasil? Cara, ela andando com tablet, celular no carrinho. Primeiro, como ela ia conseguir? Porque aqui no Brasil é tudo esburacado, né? E no asfalto, não. Eu sempre confundo. E nas calçadas, os carros ficam estacionados e muitas vezes a gente tem que sair da calçada para ir para a rua.
né, arriscado ser atropelado, enfim. Imagine uma pessoa que usa cadeira de rodas. Deve ser muito mais complicado e muito mais difícil, né? Principalmente num país subdesenvolvido que não tem políticas públicas legais assim, eficientes, né, para os deficientes físicos. Se não tem nem políticas públicas básicas, né, imagine pensar, né, nas pessoas portadoras de alguma deficiência. É muito complicado isso. Num país subdesenvolvido como o Brasil. Né? E outra coisa também, né? Gente, ela andando com celular e tablet, os bandidos vão jogar ela da cadeira e vão roubar, né? Aí eu tive esse pensamento. Mas aí eu pensei assim, pô, será que também eu não tô sendo assim, aquela pessoa que fica detonando o Brasil toda hora? Porque, apesar, né, dos problemas que tem aqui o Brasil, que, né, assim, os serviços públicos não são eficientes, nada é eficiente, assim, e a gente vive numa precariedade de tudo. O povo brasileiro, ele é solidário, né? Quantas vezes enchente, alguma tragédia assim, tem pessoas que né, brasileiros, heróis anônimos que vão ajudar, que ajudam as pessoas cadeirantes, que ajudam as pessoas com deficiência, alguém passa mal, está ajudando. Então, de uma certa maneira, também eu não posso pensar tão negativamente, né? Assim, tipo, ladrão, assalto, vai roubar. Não, existe isso aqui, mas o Brasil, os brasileiros também não são só isso, né? Existe também a bondade, né? A cooperação, a ajuda, enfim. Então, ao mesmo tempo que eu ao longo do filme, eu comecei assim, gente, essa menina aqui no Brasil vai ser assaltada, vai ser agredida. Aí eu comecei a pensar, aí eu comecei a ligar o outro botãozinho da crítica. Não, gente, não é bem assim, né? O Brasil não é só isso. O Brasil é muito mais. E também em qualquer lugar tem pessoas boas e ruins, né? Então, de uma certa maneira, eu tenho, né, no meu inconsciente coletivo essa coisa essa coisa do vira-lata, né, de sempre colocar, né, o Brasil como uma coisa ruim, pejorativa. E isso não é legal. Lógico que a gente tem que assumir os problemas do Brasil, a gente tem que encarar de frente e tentar melhorar, mas não chegar e ficar detonando, enfim, porque existe bondade e ruindade em qualquer lugar do mundo, né? Mas, apesar disso tudo, que eu fiz essa viagem na maionese, mas apesar disso tudo, talvez... se essa personagem desse filme 37 segundos vivesse no Brasil, com certeza a vida dela seria muito mais complicada, porque a invisibilidade porque pelo que eu leio, né, nos jornais e tal, a invisibilidade das pessoas que são deficientes é muito maior, né? Porque o transporte público não é eficiente, né? São lotados e cada vez mais estão diminuindo os ônibus e, enfim, né? Então não tem como não pensar nisso, né? Que talvez se a protagonista vivesse aqui no Brasil ia ser mais complicado. Porém, ela ia encontrar pessoas boas,
que iam gostar dela e iam ajudar, como no filme. Porque, como eu já disse, né, o mundo, né, tem pessoas boas e pessoas ruins. E talvez, com certeza, se ela tivesse aqui no Brasil, apesar de ter mais dificuldade porque o país não tem uma infraestrutura bacana, com certeza ia ter pessoas legais, pessoas bacanas que iam vê-la como ela é realmente, né? E não pensar só na cadeira de rodas e na deficiência física. Enfim, gente, isso foi uma viagem na maionese que eu fiz para, né, foi as impressões que eu tive quando eu assisti o filme. Não tem nada a ver com o filme diretamente, mas eu recomendo de vocês assistirem o filme. Eu acho que é um tipo de filme que a gente é bom para fazer aquele exercício de sair um pouco da caixinha, né? De sair um pouco da nossa zona de conforto e tentar fazer um exercício de empatia, né? Para de repente a gente perceber, né, que o mundo é tão diverso, né? Pessoas com tantos com problemas diferentes que a gente, né, e que a gente precisa ter um pouco de empatia, um pouco de tolerância. Então, o filme é bem bacana por causa disso e eu recomendo, tá? Fui.